Boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre dependência emocional e sucesso. Qual que é a relação? Na verdade, como lidar com a dependência emocional, o que é, qual a visão sistêmica com relação à dependência emocional, como olhar para tudo isso para que a partir daí você possa se conectar com o sucesso. Grace, Vá, seja muito bem-vinda. Sara, pequenininha, bem-vinda. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, eu vou colocar aqui o tema da live de hoje para todo mundo que chegar conseguir saber sobre o que a gente está falando. Dependência emocional e sucesso. Pronto, fixado. E hoje é um tema que é bem importante porque muitas vezes existem muitas pessoas que têm a visão de uma primeira camada com relação à dependência emocional. E hoje é dia da gente aprofundar, de você tomar consciência, de você entender realmente do que se trata. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir nossa live de hoje, para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo e como a gente sempre combina, fazendo sentido para você, caiu alguma ficha, tem alguma dúvida, enfim, manda aqui nos comentários, o intuito é que realmente seja um bate-papo e foi tendo insight, não quero perguntar nada, não quero compartilhar, clica aqui no coraçãozinho para eu saber que está fazendo sentido para você. Combinado? Porque o intuito é que realmente seja uma interação. É muito rico quando vocês trazem exemplos, situações que vocês viveram ou que vocês estão vivendo, porque aí eu consigo conectar com tudo que a gente vai trabalhar aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui também, para que as pessoas consigam aproveitar o conteúdo da live de hoje. Pronto, e bora falar sobre esse tema tão importante. Antes da gente começar a falar sobre como lidar, como qualquer coisa, a gente precisa entender o que acontece. Eu sei que nós vivemos hoje em uma geração em que tudo é para ontem, em que 15 segundos já é muito, em que fica ali, né, rodando a barra, né, rodando o feed, mas enquanto a gente está nessa aceleração, ficamos no superficial. E é onde vai o famoso tampando o sol com a peneira, escondendo sujeira embaixo do tapete. E o meu objetivo através do meu trabalho é justamente te ajudar, te direcionar a identificar o que está escondido aí debaixo do tapete, que está travando sua vida, que está travando sua carreira, que está tornando as coisas mais pesadas, que está fazendo você ter dificuldade de se posicionar, você não conseguir parar um minuto, você se cobrar excessivamente pela perfeição, ter medo do julgamento, carregar culpa. Eu sei que tem muitas pessoas que me seguem aqui carregam culpa, ou que está fazendo você, a hora que está próximo de conquistar algo, acontecer algum imprevisto e as coisas não fluírem. Então, vamos falar sobre isso, que é um tema extremamente importante. Primeiro, falando sobre dependência emocional. Quando a gente olha para dependência emocional, o que é isso, né? O que significa? E quando a gente olha principalmente com esse olhar sistêmico, o que é o olhar sistêmico? É esse olhar macro, é o olhar do todo, é olhar não somente, claro que é essencial olhar para você enquanto indivíduo e a sua história, os registros que existem aí dentro de você desde quando você estava na barriga da sua mãe, mas olhar também para a sua família, para o seu sistema familiar, porque geneticamente, além da aparência, você herda os traumas, os dons, os talentos de 7 gerações que vieram antes de você. Então, se não olha como um todo, se olha só às vezes para algum ponto específico, para alguma caixinha específica, em grande parte das vezes a caixinha mais importante está ali guardada, porque como eu falei na live na terça-feira, aquilo que realmente dói, aquilo que realmente traz um desconforto para nós, as nossas maiores feridas, por proteção, tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pela nossa sobrevivência, a parte mais primitiva, inclusive, mas que é essencial para que a gente consiga sobreviver, para que diante do perigo a gente peça socorro, saia correndo, enfim. Mas essa mesma parte, de uma forma inconsciente, faz você guardar suas feridas lá numa caixinha de, nossa, isso aqui
me colocou em risco, não vou mais lidar. Só que se você não lida, se você não cuida, aquela caixa, aquela ferida ainda existe. E isso acaba refletindo em todas as suas relações, na sua carreira, no seu financeiro e muitas vezes até na saúde. Por quê? Está tudo conectado. Você é uma única pessoa e é essencial trabalhar tudo isso. Então a gente vai aprofundar mais, tá? Maria, bem-vinda. Evaldo, Du, bem-vindo. Artes Encanto, Sabrina, sejam todos bem-vindos. Compartilha, clica aqui no aviãozinho para que mais pessoas possam assistir essa live e entender mais sobre dependência emocional, começar a tomar consciência para se libertar e se conectar com o sucesso. E quando a gente fala também sobre sucesso, é importante primeiro, se você se perguntar o que é sucesso para você. E mais do que isso, entender que sucesso é também ter leveza, é também ter qualidade de vida, é ter tempo para você, porque existem várias pessoas que têm resultados financeiros, que têm resultados na carreira, só que tem problemas de saúde, não consegue dormir à noite, só que tá pesado demais, não tem tempo para curtir a vida, não consegue parar um segundo. Então, sucesso é quando você consegue contemplar tudo isso. Ah, isso é uma vida perfeita? Não, porque perfeito não existe. Vão existir sim desafios, mas o sucesso é que para que sua vida esteja em movimento, para que as coisas realmente estejam acontecendo, tá? Então a gente vai fazer a conexão desse soltar a dependência emocional e se conectar com o sucesso. A Grace perguntou, vai ficar gravado? Grace, se eu conseguir, vai, tá? Porque às vezes o Instagram dá erro, acho que essa é uma das últimas lives que vai ficar gravado, que provavelmente a partir das próximas semanas serão todas somente ao vivo para que todo mundo consiga participar, interagir aqui, tá bom? Mas se conseguir salvar, porque em alguns casos realmente dá erro, e aí eu salvo aqui e deixo disponível depois só para o pessoal da mentoria em grupo. Então bora lá, gente. O que é essa dependência emocional? O próprio nome já diz, né? Eu dependo emocionalmente de algo ou alguém. Mas o que eu quero trazer aqui para você, eu quero trazer de uma forma simples e didática, algo que eu sei que dói, que incomoda, mas que fique mais fácil para você gravar. A dependência emocional, ela surge da nossa necessidade de fazer parte. Então, o que isso quer dizer, Su? Se eu sinto que eu não faço parte, ou se eu sinto que eu estou correndo risco, e vou explicar, tá? Que eu estou correndo risco de não fazer parte, se essa dependência emocional está aqui dentro de mim, eu saboto a minha carreira, saboto o meu financeiro, repito padrões, é onde muitas vezes mudando de empresa eu tenho o mesmo problema, é onde as coisas começam a fluir, eu sinto culpa, é onde eu não consigo falar não porque eu tenho medo do julgamento, é onde eu tenho dificuldade de cobrar, é onde eu tenho dificuldade de falar em público. E por que isso, né? Porque como que surge, como que vem essa dependência emocional? É algumas pessoas que têm, é todo mundo. Todo mundo, quando não é cuidado, tem essa questão da dependência emocional. E vou explicar o porquê, tá? E vou falar da primeira camada da infância e depois eu falo da questão do sistema familiar. A criança, né, quando somos crianças, as crianças, no geral, ela não sabe não amar os pais. Então, essa criança, quando você era criança, você faz de tudo para agradar. E eu falei até esses dias no Stories, né, com relação a quem tem filhos, crianças, para observar, porque os filhos de uma forma inconsciente querem pegar as dores dos pais para si. Ai, tô tendo conflito aqui em casa, meu filho adoeceu. É como se o filho dissesse assim, pai, mãe, eu sofro no seu lugar. Ai, os pais estão em conflitos, a criança tá vendo ali, deixa que eu sofro no lugar de vocês. E em muitos desses momentos vai sendo criada, inclusive, essa dependência emocional. Então, a criança, na sua infância, mesmo que você não se lembre, não tenha consciência disso, a criança, você fazia de tudo para sentir, para receber o amor dos seus pais. E muitas vezes esse de tudo é, inclusive, se abandonar, se deixar em último plano, se cobrar excessivamente, dar conta de tudo para não dar trabalho para os pais, ou em alguns momentos sentir raiva, sentir um vazio, sentir solidão, porque não recebeu aquilo que a sua criança esperava, atenção, amor, carinho, proteção. E aí, em ambos os casos, vai sendo carregado isso para a vida toda.
Só que o que acontece? Se essas questões não são trabalhadas, na fase adulta, essa necessidade da criança de ser amada, que vai sendo traduzida para essa dependência emocional, é como se fosse uma prisão que você se colocou. Só que a chave da prisão está no seu bolso. Então, é como se... Vou trazer exemplos práticos aqui para você. Quem se cobra bastante pela perfeição. Ai, se eu me cobro demais, eu me cobro demais. Por quê? Eu tenho a dependência emocional, eu tenho a necessidade de agradar todo mundo. Eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo das pessoas verem que eu não sou tão perfeita assim. Porque existe uma dependência emocional lá de trás da criança, ou que muitas vezes ouvia que não era capaz, que fazia tudo errado e que hoje fica buscando se provar de alguma forma quando somos adultos, ou que era filha de pais rígidos, que ouvia que 10 não era mais do que obrigação. Então vem essa construção e na fase adulta, de uma forma inconsciente, você sabota a sua vida. E isso está totalmente ligado com essa necessidade que eu sempre falo aqui para vocês, que é a necessidade básica, vamos dizer assim, do ser humano de pertencer. A hora que essa parte mais primitiva do seu cérebro entende que você corre o risco de não pertencer, é como se a dependência emocional trancasse mais ainda essa prisão que você se coloca. Na live de terça-feira, eu falei sobre todo excesso esconder uma falta. Trouxe vários exemplos de excessos e eu vou trazer aqui os exemplos para conectar isso com a dependência emocional. Inclusive, para quem estava na live de terça, todos os casos que eu trouxe lá, existe dependência emocional. Existe esse sacrifícios, esse sacrificar a sua vida para continuar pertencendo, porque emocionalmente ainda existe essa dependência. Eu vejo pessoas que muitas vezes seguiram carreiras, a mesma carreira dos pais. Meus pais eram médicos, fui ser médica. Ou meus pais falaram que era bom ser médico, fui ser médica. Advogado, fui ser advogado. Concursado, ou ouvi que prestar... Quem aqui? Eu ouvia que tinha que prestar concurso que era mais seguro. Concurso, vou prestar concurso. Só que aí foi escolheu aquela profissão para agradar os pais. E por conta dessa dependência emocional, tem a dificuldade de fazer a transição. Eu sou concursada, mas eu quero ter o meu próprio negócio. E se sabota porque sente emocionalmente que não tem permissão para seguir esse outro caminho. Só me fala se tá fazendo sentido. Coloca aqui para mim nos comentários se tá fazendo sentido, se a velocidade tá boa. Se você for se identificando, clica aqui no coraçãozinho para eu saber, para eu entender que tá fazendo sentido para vocês, que eu não tô falando sozinha também. Só que esse exemplo que eu trouxe é um exemplo que é mais racional, vamos dizer, é mais prático. Tá bom, se sabota a carreira. Existem vários impactos de você estar em um lugar para agradar os outros, inclusive dentro da carreira. O nosso trabalho é onde nós passamos a maior parte do dia. Se você passa em um lugar em que você não se sente feliz, em que tá com sobrecarga, ou que fazendo você tem a percepção que não tem os resultados que deseja de acordo com aquilo que você faz, isso vai gerar frustração, para alguns vai gerar insegurança, para outros vai gerar raiva, vai gerar questionamentos. E aí o que acontece a hora que acaba a carga horária do trabalho? Desconta nas relações. Algumas pessoas descontam na comida, outras pessoas sem perceber começam a adoecer. Então é um exemplo que parece simples, mas que tem diversos impactos. E se vocês pesquisarem, a quantidade de crises de ansiedade, de burnout, de várias situações que têm acontecido é absurda. Por quê? Porque existem todas essas questões internas que precisam ser trabalhadas. Só que eu dei um exemplo que parece, dá pra suportar, se eu também tô infeliz no meu trabalho a vida inteira, isso aí ok. Mas aí eu vou dar um exemplo que vai mexer com você. Quer ver só? Esse exemplo de dependência emocional e dessa necessidade de pertencer, e aí já vou explicar como funciona essa dinâmica, qual que é a raiz disso, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Outro exemplo. Na sua família, você via ali quando você era criança, seus pais chegando exaustos do trabalho, tendo discussão por conta de dinheiro, discutiram tanto que muitas vezes seus pais se separaram, seu pai às vezes brigava com a sua mãe ou sua mãe brigava com você ou seu pai
para não gastar com bobagem, que você estava dando muito gasto. O dinheiro era guerra na sua casa. Ok, tá registrado isso dentro de você, até aí tudo bem? Uma criança não sabe não amar os pais, então a sua criança aprendeu que dinheiro é ruim. E tem vários ditados que reafirmam isso, né? Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Coloca aqui exemplos, coloca aqui, quando a gente fala de dinheiro, qual que é o primeiro ditado, assim, a primeira ditado familiar que você aprendeu com relação a dinheiro, que eu trouxe aqui alguns exemplos. E aí o que acontece? A sua criança registrou, dentro desse exemplo, que o dinheiro é ruim. O que acontece na fase adulta? Se o dinheiro é ruim, eu tô nessa prisão invisível que eu me coloquei, vai ali ficar ou no teto financeiro, às vezes vivendo ali apertado, ou a hora que as coisas fluem, eu tenho meu próprio negócio, ou trabalho com vendas, o salário é... me fugiu a palavra variável, o mês que eu consigo fazer mais dinheiro, o carro quebra, acontece algum imprevisto, ou o financeiro vai, a hora que o financeiro começa a ir, outra área da minha vida já vira um caos. Por quê? Existe registrado dentro de você que você não pode fazer as pazes com o dinheiro, porque o dinheiro é ruim, porque foi o que você aprendeu lá atrás. Percebe como também é dependência emocional, mesmo que racionalmente você tenha o desejo de ir para outro lugar? Isso serve para a carreira também, não só dentro desse exemplo que eu falei de filhos que às vezes escolhem a profissão para agradar os pais, mas se você viu ali que com os seus pais, com o seu pai ou só com a sua mãe, se os pais foram separados, enfim, que o trabalho era ruim, que o trabalho tirava a sua mãe de você, ou que seus pais brigavam porque seu pai chegava muito tarde, sua mãe ficava brava, você vai aprender o quê? Trabalho é ruim, então já que o trabalho é ruim, eu nunca posso ser feliz no trabalho. Vou trazer um caso real. Teve uma pessoa que eu atendi e que ela via, os pais separaram muito cedo, ela começou a trabalhar muito cedo, ela viu os sacrifícios e enfim, ela trabalhava, prestava serviço para uma empresa, né? Era CLT. E trabalhava e não parava um minuto, aí ela aprendeu a ser mulher guerreira e vai. Até que um belo dia ela decidiu abrir o próprio negócio dela, trabalhar com consultoria. E aí ela começou a fazer, as coisas começaram a fluir. Ela se sentiu culpada. Ela se sentiu inútil, porque não estava pesado. Adivinha o que aconteceu com essa consultoria dela? Que aí ela veio me procurar por conta disso. Desistiu. Desistiu e voltou a trabalhar em outra empresa, só que estava infeliz. E ela falou, não é possível. E aí ela veio me procurar para que a gente pudesse trabalhar. E aí o que aconteceu? Existia essa dependência emocional, e a forma dela continuar mantendo, continuar pertencendo era, eu não posso parar um minuto, precisa ser pesado, precisa ser com sacrifícios, e aí ela estava sabotando a vida dela. Só que geralmente, se tiver muito rápido, vocês me falam, gente, só fala se a velocidade tá boa, que eu tô empolgada aqui falando. Só que geralmente, o que acontece? Geralmente não, em todos os casos. Quando essas coisas estão acontecendo, esses sintomas, essas travas na vida, esses pesos, esses imprevistos, né? O famoso, quem aqui, me fala se era só eu que ouvi o ditado, se num dia você ri muito, no outro você vai chorar. Eu ouvia da minha avó. E aí, às vezes, a gente começava a dar gargalhada num dia, eu falava assim, amanhã vamos chorar. Porque rimo muito hoje. Olha como isso fica gravado, de se um dia for bom, o outro dia vai ser ruim. E aí, o que acontece com aquilo que a gente acredita? A gente se sabota e faz ser ruim. De verdade, né? Então, essa dependência emocional, o que acontece? Quem tem essa dependência emocional, o dependência emocional eu abro mão da minha vida, daquilo que me faz feliz, porque eu ainda sou dependente emocionalmente de você. Quando você está nesse movimento, e esse movimento não é de forma consciente, você você está fora do seu lugar. Su, o que isso quer dizer fora do seu lugar? Vou continuar usando esse exemplo dessa pessoa que aprendeu que era tudo muito pesado. Como eu falei, quando ela era criança, os pais separaram. Ela entrou nesse papel de responsabilidade. Ela era criança, não era nem adolescente ainda, de olhar para as contas da casa. Ela começou a se sentir responsável pela mãe. Ela entrou no papel de marido da mãe. E excluiu o pai e entrou no papel de marido da mãe. E aí começou a ter a dependência emocional da criança dela, a criança dela entendendo assim que para ela pertencer, ela tinha que estar nesse lugar de superproteção com a mãe.
E se ela tá fora desse lugar, as coisas sim vão ser pesadas. Por quê? Ela tá nessa prisão de uma forma inconsciente que ela mesma se colocou. Tá fazendo sentido, gente? Fala pra mim, por favor, enquanto eu vou tomar uma água aqui. E aí eu sei que tem um delayzinho entre eu falar, chegar pra vocês me responderem. E aí, né, eu trazendo esse caso dela, que é um caso de eu quero proteger minha mãe, olha, muito amor, só que muitas situações, inclusive de mágoa, de raiva, todas as questões, na verdade, que não são resolvidas com a mãe ou com o pai, com o materno ou com o paterno, todos os conflitos não resolvidos refletem na nossa vida. Por exemplo, e principalmente com as mulheres, relações não resolvidas com a mãe. Na fase adulta, me sinto uma impostora, me sinto uma fraude, competição com as outras mulheres. Muitas vezes, eu prefiro trabalhar só com homem, porque mulher não dá certo. Por quê? Com a minha mãe já não deu certo. Com os homens, deixa eu trabalhar com as mulheres, porque com esses homens não dá certo. Ou, o outro ponto que pode acontecer também, tô lembrando de exemplos e trazendo isso pra vocês. A Karina falou sim, muito sentido. Que bom. Outro exemplo, se dentro da relação dos seus pais existiam conflitos e aí sua mãe falava mal do seu pai pra você, ou seu pai falava mal da sua mãe, ou você ouvia e tomava partido, vai para dois caminhos, ou a filhinha do papai, o filhinho da mamãe, ou a filhinha da mamãe. No caso dessa pessoa que eu trouxe o exemplo, a filhinha da mamãe. Eu tomei as dores da minha mãe, ocupei inclusive o lugar do marido dela e saí fora do meu lugar de filha. E aí o que eu não resolvo, eu vou buscando nas outras relações. Eu vou buscando essa dependência emocional, manter essa dependência emocional, inclusive nas outras pessoas. E a melhor forma de alimentar ela é você fazendo mal pra você, por mais que muitas vezes a gente não entenda que é mal. Por exemplo, perfeccionismo. Quando eu era mais jovem, quando eu tava fazendo faculdade, eu já trabalhava bem antes, mas quando eu comecei a buscar estágio, o pessoal falou assim, Su, quando você for fazer entrevista, as pessoas vão perguntar assim, qual que é o seu maior desafio? Porque não vão falar defeito, mas são seus defeitos. Aí fala que você é perfeccionista. E realmente eu sempre fui extremamente perfeccionista. Então eu não tava mentindo, porque eu sou uma pessoa transparente, se eu mentir vai aparecer na cara. E aí eu falava, achava que era lindo. Só que ser perfeccionista pesa demais. Por trás de todo o perfeccionismo, por exemplo, existe uma insegurança. Eu não posso errar. Eu não tenho o direito de errar. Percebe? E o perfeccionismo, se você não cuida, isso vai aumentando cada vez mais e eu não vou colocar em prática porque ainda não tá bom. Eu não vou fazer porque não tá perfeito. Eu não vou gravar um vídeo hoje porque esse fiozinho do meu cabelo não tá legal. E aí isso vai pesando, gerando cada vez mais insegurança e cada vez mais frustração. Isso vale também para autocobrança. Quem se cobra muito, geralmente se cobra para ser perfeito, porque existe uma insegurança de e se eu errar e as pessoas deixarem de gostar de mim? Percebe que isso também é uma dependência emocional, está relacionado a essa dependência emocional que está conectado com a necessidade de pertencer. E se eu não for perfeita e eu for excluída? E se eu não for perfeita e sentir essa dor novamente, me sentir sozinha, me sentir abandonada? E se eu não for perfeita e sentir que eu tô decepcionando alguém que eu amo? Será que eu dou conta? E muitas vezes o não ser perfeita, tô dando exemplo do perfeccionismo, mas vale pra culpa também, né? E se eu for feliz, eu sinto culpa porque a minha mãe não pôde ser feliz, como que eu posso ser? A minha mãe não pôde escolher, como que eu posso? O meu pai passou por tanta coisa, como que eu vou dar conta de ser feliz e de prosperar a partir de agora? E isso não é consciente. Vamos fazer sentir no coração de fazer. Vamos fazer um movimento aqui? Eu quero que você lembre das histórias do seu pai e da sua mãe e perceba se um dos dois ou se ambos não foram felizes, não tiveram esse sucesso que você deseja ter. Não tiveram, por exemplo, direito de escolha. Não precisa nem escrever aqui, só pensa. Eles puderam, ambos?
E aí veja qual dos dois, se os dois... Ah, isso nenhum dos dois pôde. Ou minha mãe não pôde. Minha mãe, nossa, eu vi que ela sempre foi infeliz. Eu quero que você imagine que ele, ela ou ele estão bem aí na sua frente. E fale em voz alta o que eu vou falar pra você, se possível. E por que em voz alta e não imaginar? Principalmente para quem aprendeu a engolir o choro, vai aprendendo a engolir a fala, vai se calando, vai calando tudo, aí tem problema na tireoide, aí tem problema de ranger os dentes, aí trava tudo aqui, a garganta vive inflamando. Percebe o quanto faz mal? A hora que você verbaliza, se puder em voz alta, você vai soltando. Isso ajuda inclusive na sua comunicação, no seu posicionamento, porque você para de engolir sapo. Para de engolir as emoções. Então, se possível... Ai, Su, tem mais gente aqui, eu tenho vergonha. Vai pro quarto, corre, aproveita. Então, imagina que ambos ou um deles que você identificou que não pôde, não teve as oportunidades que você tem hoje, que não pôde escolher, ou de acordo com o que é sucesso para você, que não pôde ter o sucesso que você gostaria de ter. E diz assim, imagina que os dois, ou um deles que não pôde ser feliz, está bem aí na sua frente. E fala assim em voz alta: mãe, pai, por favor, me olhe com bons olhos. Se eu prosperar, se eu tiver sucesso, se eu for feliz, como você não pôde ser. Por favor. Como que é falar isso? Como que fica o coração, como que fica a fala, como ficam as emoções. Se alguém quiser compartilhar. E é importante para falar isso, respirar, olhar, realmente estar de coração aberto e não falar só da boca para fora. Que é uma primeira percepção para você ver se existe, por exemplo, culpa. Ah, isso me senti culpado. Ou veio uma emoção, é uma informação. Outros sintomas, né? Eu trouxe questão com relação e compartilha aqui nos comentários, se alguém quiser, como que foi para você fazer esse movimento. Continuando sobre dependência emocional, trouxe a questão do financeiro, doenças também. Eu estava até falando em um atendimento sobre isso. Se dentro da sua família, do seu sistema familiar, seus pais, seus avós, seus irmãos, enfim, todo mundo tá sempre doente. Você vai lá, é um reclamando de dor de cabeça, é o outro falando que tem enxaqueca, é o outro querendo disputar quem fica mais doente. Se a dependência emocional está aí, se essa... O Bert falava uma frase que faz muito sentido, que é o seguinte, e eu vou explicar o porquê, tá? E o contexto de tudo isso, da forma que eu acredito, que nós somos mais leais do que livres. O que isso quer dizer? Enquanto você não toma consciência, você continua sendo leal, você tá nessa prisão invisível que eu trouxe da dependência emocional para continuar pertencendo. Então, se dentro desse exemplo, aí todo mundo fica doente, ou todo mundo sofre no trabalho, ou todo mundo não é visto, ou todo mundo vive na correria, não pode parar um minuto porque é um absurdo, ai que fútil, vai parar e descansar, que absurdo. Você tá aqui, nessa prisão, repetindo esses padrões, é o ser leal. Você está sendo leal, só que por um amor cego, que é um amor infantil. É um amor que faz, que é a dependência emocional, que faz você abrir mão dos seus sonhos, daquilo que racionalmente você almeja, para continuar aqui. Para continuar dentro dessa prisão. E mas como que eu fico livre então, se eu sou mais leal do que livre? A partir do momento que você toma consciência e que você faz os movimentos necessários, aí você pode ser livre. Ao invés de ser leal, de estar aqui nessa prisão, você pega a chave da prisão que está no seu bolso, que eu dei um pequeno passinho aqui com você de falar essa frase, claro que para cada um existe todo um contexto, todo um processo, na verdade, que a gente precisa trabalhar, que é o que a gente vai fazer dentro do nosso workshop na terça-feira. E aí você se torna livre, porque a partir do momento que você toma consciência, que você faz os movimentos necessários, que você cuida do que a sua criança ainda busca,
que você cuida dessas feridas que aconteceram dentro dessa relação, né? Seja a relação, a gente trabalha primeiro a relação com a mãe, que é a primeira relação, para depois olhar para o pai, mas seja a relação com a mãe, seja a relação com o pai, a hora que você trabalha isso, seja de superproteção, de culpa, de raiva, de mágoa, de necessidade de agradar, de medo do julgamento, para que você se torne livre. Livre não quer dizer que você é melhor nem pior. Livre para ser você, para que a partir daí você faça as suas escolhas. Antes de vir aqui da live, eu estava fazendo o último atendimento individual e a gente estava trabalhando justamente isso. A pessoa trouxe, está passando algumas situações ali dentro do trabalho e aí a gente foi fazendo os movimentos para entender o que aconteceu. Ela não tá feliz, quer fazer um movimento para ir para outro lugar. Ela falou, nossa, Su, mas eu sinto um negócio que parece que... Ela foi trazendo ali o que ela estava sentindo. O que a gente identificou? Existia essa dependência emocional porque a escolha que ela fez, o trabalho que ela está hoje, a profissão que ela seguiu, foi aquilo que os pais direcionaram que era certo. E ela sentia, aí ela não tinha consciência, a gente foi trabalhando, que não tinha permissão para ir para um outro lugar, que não tinha permissão para ser feliz. A hora que a gente faz esse movimento, eu saio dessa lealdade, desse amor cego, dessa dependência emocional, cuidando de mim internamente, que não é sobre o outro, é sobre como você se sente internamente, e eu sou livre para fazer as minhas escolhas, com amor, com respeito, para que a partir daí você não precise carregar a culpa sempre, para quem se culpa bastante. Só que ponto importante, que eu estava falando hoje, inclusive em outro atendimento. Muitas vezes, inclusive, principalmente depois que teve o auge, né, que tem esse boom de rede social, porque antigamente a gente não tinha, vai se pregando coisas de uma vida perfeita, de, eu não sinto culpa, eu não sinto medo, eu não sinto isso, eu não sinto aquilo, nada acontece comigo, é tudo perfeito. Isso não existe. Então, você sentir culpa de vez em quando é normal, principalmente quando você estoura essa bolha. Aqui o padrão da minha família é todo mundo ficar doente. A hora que eu começo a ficar saudável, em um primeiro momento vem uma fisgadinha de culpa. Eu tenho filho, meu filho caiu, se machucou, me senti culpada, nossa, estou com problemas. Não é normal. O que não é normal é você viver em função dessa culpa. É tudo que acontece, a culpa é sua. Você já se sente culpada, você já se cobra, mesmo que você não verbalize, você se cobra por isso. É quando algo dá certo, logo em seguida alguma coisa dá errada, porque você não se permite. Mesmo que racionalmente você deseje, emocionalmente você sente que não tem permissão ou que não merece, inclusive. Muitas pessoas que ouviram lá atrás, e voltando, vocês vão ver que eu vou repetir isso várias vezes. Como uma criança não sabe não amar os pais, muitas crianças que lá atrás ouviam que não era capaz, olha que bobagem que você está fazendo, e não sei o que, você faz tudo errado. Essa criança, por tanto amor que tem pelos pais, deixa de se amar e realmente começa a acreditar que ela faz tudo errado. Que ela é toda errada. E quem é todo errado merece ser feliz? Merece conquistar as coisas? Não. Aí é onde, mesmo que de uma forma inconsciente, você se sabota. Continua, às vezes, num trabalho que não te traz felicidade, ou a hora que tá perto de ter uma promoção, acontece alguma coisa que, vamos precisar travar, segurar essa vaga, agora não dá, não tem orçamento. Ou se você tem o seu negócio, alguém tá ali para fechar com você um imprevisto. Ou dentro das relações, as pessoas só te ligam quando precisam de você, senão nem se importa. Por quê? Por conta, inclusive, dessa dependência emocional, dessas feridas, você vai aprendendo a ser reconhecido ou reconhecida pelas suas funções, pela sua utilidade. Precisa de alguma coisa? Liga ali pra Josi, liga ali pra Vanessa, liga ali pra Karina. E aí, no lugar dessas funções, dessa utilidade, você tem seu lugar de importância. Aqui, emocionalmente, você não corre risco de não pertencer. Por quê? Eu faço tudo. Esforçada aqui comigo mesma. Até quem se culpa, às vezes, vai ficar aqui no esforço. E a hora que você vem pra cá, que você sai das suas funções, mas pra quem você é na essência,
Você perde esse lugar de importância, de ser o disque emergência, de ser a esforçada, só que é aqui que os resultados começam a vir. Aqui que a vida começa a fluir, aqui que as coisas começam a ficar mais leves. Só que é aqui também que pode ser que você seja diferente de toda a sua família. E que uma parte sua tem medo de ser, ai, olha como ficou arrogante, olha não sei o quê, ou de só não pertencer. Então o medo não é sobre errar, sobre não estar pronta, sobre o próximo passo. A gente não sabota a nossa vida porque eu só quero ficar doente. Não, é por essa dependência emocional. E muitas vezes, porque dependência emocional, concorda que é um vício? Dependência, igual dependente químico, é um vício. É um vício em sabotar a sua vida e continuar repetindo padrões de dor. Eu viciei em me culpar, eu viciei em me cobrar, eu viciei em sempre colocar os outros em primeiro lugar e me colocar em último. Eu viciei a fazer um esforço enorme, fazer de tudo para as outras pessoas. Mas quando é para mim, eu não tenho energia, eu não tenho ânimo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Se é para os outros, eu dou até minhas calças. Percebe? Por quê? É esse padrão para continuar repetindo. E para continuar repetindo os registros daquilo que você aprendeu para não precisar lidar com as suas dores. E aí fica totalmente fora do lugar. Ou muitas vezes, eu dei o exemplo do caso que eu atendi da pessoa que entrou aqui no lugar de marido da mãe. E muitas vezes nesses casos, eu vou enfrentar o meu pai. Não quero ver o meu pai nem pintado de ouro, inclusive. Eu vejo o meu pai como fraco. E aí essa dependência emocional também no caso, ou da mãe, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho mágoa. Essa dependência emocional também continua, porque quando você era criança fez um esforço tão grande para se sentir aceita, para se sentir amada e percebe que nem assim não foi, ou você saiu do seu lugar de filho ou de filha para entrar no meio da relação deles ou para super protegê-los, e aí vem essa mágoa, essa dor, essa sensação que as coisas não estão resolvidas, que da mesma forma você continua nessa prisão. Essa prisão em que você não olha para a sua vida, para os seus sonhos, ainda está olhando lá para trás. E muitas vezes essas coisas vão passando inclusive de geração para geração. Porque eu estou trazendo aqui os registros, da sua infância, das situações que você vivia, de padrões que vem repetindo. O que eu falei na live da terça-feira sobre o movimento interrompido, vou falar de uma forma bem resumida para todo mundo ficar na mesma página, mas depois aproveita o fim de semana para assistir a live de terça, tá disponível no feed em que eu falo sobre isso. O que é movimento interrompido? Na verdade, é um movimento de amor interrompido. Você estava em conexão aqui com o pai ou com a mãe, vamos falar principalmente da mãe, que domingo é dia das mães, terça tem o workshop Conexão Mãe e Sucesso, em que a gente está trabalhando bastante isso para ficar mais fácil. A criança fica ali meses na barriga da mãe. A hora que o útero não é mais necessário, que a gente já dá conta de viver fora do útero, o que precisa? A criança nasce e se conecta com a mãe de novo para mamar. O leite materno é necessário para a criança sobreviver. E se nesse momento, por exemplo, não recebi o leite materno, já houve um movimento interrompido. Recebi. Aí eu era criança, nasceu meu irmão. Muitas vezes a criança se sente abandonada, porque entrou um carinha aqui, entrou uma menininha aqui, e minha mãe tá dando atenção para ele e não tá dando atenção para mim. Movimento interrompido. Minha avó adoeceu, meu avô adoeceu, minha mãe foi lá cuidar e não ficou comigo. Movimento de amor interrompido. Meus pais separaram, movimento de amor interrompido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sua criança sentiu que havia uma conexão e do nada essa conexão se desfez. E do nada ela se sentiu sozinha, se sentiu abandonada. E aí, para não precisar lidar de novo, na fase adulta, vem a sensação que tem uma barreira, que parece que as coisas não vão. Eu não sei o que é, eu faço, mas eu tenho a sensação que está patinando. Isso também está relacionado à dependência emocional, porque existe uma situação aqui que não foi resolvida, foi criado um buraco aqui, entre eu e minha mãe, entre eu e meu pai, só que enquanto eu não resolvo, eu também tô nessa prisão. Eu também estou dependente emocionalmente porque uma parte minha ainda fica olhando até resolver. Porque a criança que você foi um dia ainda tá dentro de você.
Então existe toda essa trajetória da infância. E existem também padrões que vão passando transgeracionalmente. O exemplo que eu dei do dinheiro, por exemplo, né, dentro da sua casa, como que era a dinâmica, se haviam brigas, tudo. Se em várias gerações, aí os seus avós tiveram problemas financeiros, seus bisavós, aí todo mundo abriu empresa e quebrou, aí eu também aconteceu. Todo mundo é concursado, aí eu também vou ser. São padrões que vão se repetindo e muitas vezes a gente repete padrões até de gerações anteriores. Aí não conheci meus avós, mas estou fazendo igualzinho a hora que eu descobri a história. Por quê? Para continuar pertencendo. Porque existe essa dependência emocional, existe essa lealdade que não está me permitindo ser livre. Faz sentido, gente? Estão se identificando? Como que eu ouvi isso? Aline, Angelita, Patrícia, bem-vindas. E aí, o que acontece? E eu tinha pensado em trazer exemplos mais transgeracionalmente, mas para não ficar confusão, em outro momento eu falo inclusive mais sobre isso, tá? O que acontece? Como lidar? Entendi, eu vi que tô com alguns sintomas aqui com relação à minha vida, de realmente travou o financeiro, tá pesado na carreira, né? Eu dei o exemplo aqui, trouxe exemplos de muitas vezes, na hora que eu tava falando das crianças. Eu tenho filhos e tô percebendo que o meu filho, minha filha realmente tá adoecendo, tá tendo umas questões aqui, então acho que é importante olhar. São sintomas. Tá? Como lidar com isso, né? O que eu faço, Su? Eu entendi o que eu faço com tudo isso. O primeiro passo, lembra que eu falei, quando eu tô na dependência emocional, nessa prisão eu não estou no meu lugar, como filho, como filha, enfim. O primeiro passo é cuidar das nossas primeiras relações, que é mãe e pai. Então, a dependência emocional é sempre com a mãe ou pode ser com o pai também? Pode ser também, Aline, com o pai. Pode ser com a mãe ou com o pai, tá? É que o que acontece? A mãe é a nossa primeira relação. É justamente isso que eu ia explicar. Você estava conectada com o que eu tô falando. A mãe é a nossa primeira relação. Enquanto você não resolve essa relação aqui, em grande parte dos casos, é como se emocionalmente você não sentisse permissão para ter a conexão com o seu pai. É como se a criança às vezes quer, eu quero, mas não posso. Então eu me conectei, eu não resolvi aqui a questão com a minha mãe, seja a mágoa, seja querer agradar demais, seja o que eu acho que é a relação perfeita, mas eu faço de tudo para proteger ela, mas eu julgo as escolhas dela, mas eu quero tomar decisões por ela, e aí a criança não olha para o pai. Mas pode ser sim, tá? Tanto com relação à mãe quanto com relação ao pai. No caso da filhinha do papai, por exemplo, é aquela... Deixa eu pegar aqui os bonecos que eu fico fazendo com a mão, eu fico fazendo contorcionismo. Peraí. No caso da filhinha do... Ai, eu peguei uma mulher. Da filhinha do papai, por exemplo, é aquela menina que é extremamente conectada com o pai, que faz de tudo para agradar o pai, que faz de tudo para o pai se orgulhar e muitas vezes tem embate com a mãe. Então, percebe? É preciso olhar aqui. Nesses casos, geralmente, o que aconteceu? Houve uma parte do movimento. Eu tô falando menininha porque isso que eu vou trazer, da forma que eu vou trazer, é específico para as mulheres, tá? Houve uma parte do movimento. O que isso quer dizer? Tava ali na infância, bebezinha, me conectei aqui com a mãe, comecei a crescer, uns 5, 6, 7 aninhos, vim aqui pro pai, virei a filhinha do meu pai, eu sou a princesa dele, eu faço de tudo para agradar ele. Só que aí eu não fiz o movimento de voltar para minha mãe. Por isso que eu falei que e vou explicar. Por isso que eu falei que essa questão é somente para as mulheres. No caso do homem me conectei com a mãe, recebi o feminino, me conectei a base, o materno, me conectei com a forma de olhar para a vida, recebi o leite materno, que na fase adulta o leite materno da vida é o dinheiro, então eu preciso trabalhar aqui, porque a forma que eu olho para minha mãe é a forma que eu vou olhar para o dinheiro e a forma que eu vou olhar para a vida. Vim aqui com o meu pai, receber o masculino, foco, direcionamento, arriscar, silêncio, execução. No caso do homem vou para a vida. No caso de nós mulheres, por que a gente volta aqui para a mãe? O homem, o menino, ele já vai aprender aqui com o pai o ser homem. Na puberdade.
A menina precisa voltar aqui com a mãe para aprender o que é ser mulher, para receber esse feminino. E se para aqui, no caso da filhinha do papai, em todos esses casos que eu tô trazendo, eu continuo aqui na minha criança ferida, não me conecto aqui, não recebo feminino saudável através da minha mãe, onde muitas vezes vira um trator de fazer um monte de coisa e desconecta do sentir. É aquela pessoa que por fora, deixa que eu dou conta, deixa que eu faço isso, por dentro tá destruída, mas eu não posso. E não posso confiar muito menos em mulheres. Então tem vários tipos de contextos que podem ser. Só que o importante é entender, percebe o movimento que eu fiz? Eu preciso olhar primeiro aqui. Para essa primeira relação. Para identificar a forma que eu olho para ela. Eu julgo, eu excluo, eu questiono, eu quero proteger. Eu sinto culpa, eu sinto pena. Porque, por exemplo, isso eu sinto pena. Até eu sentir pena, eu me sinto maior que ela, eu tô no papel invertido. Eu já vi casos, por exemplo, eu percebo que eu muitas vezes fui mãe da minha mãe, que eu quis proteger, que eu quis não sei o quê. A hora que a gente vai olhar pra história, a mãe foi lá cuidar da avó. O que essa criança entendeu? Caramba, minha mãe ama minha avó mais que eu. Peraí, deixa eu tentar ocupar o lugar dela. Aí eu tô fazendo alguma coisa muito importante pra mim, minha mãe liga, vem aqui. E aí é essencial trabalhar essa relação e essa forma de olhar. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui. A hora que você pensa, e eu quero as coisas ruins. A hora que você pensa sobre dinheiro, não a parte positiva, a parte bonitinha, a parte racional. A hora que você pensa em dinheiro, a parte ruim, assim, o que vem? Qual que é a sensação que vem? Quem quiser pode colocar aqui nos comentários, senão só vai coletando as informações aí dentro de você. Você consegue olhar para o dinheiro? Como que é para você olhar para sua conta bancária? Se alguém for pagar algo para você em dinheiro, você consegue ali contar para ver se está tudo certo ou você já quer esconder? Quando você começa a prosperar, começa a ver, nossa, eu sempre fico ali, paguei os boletos, acabou, tô contando o próximo dia 30, e aí chegou um mês que o financeiro tá começando a fluir. Como que é para você ver dinheiro na conta? O que em uma palavra, não a parte bonitinha, a parte racional, em uma palavra, dinheiro é? Ou qual a sensação? Você consegue falar sobre dinheiro? Todas as informações que vêm estão muito relacionadas à forma de olhar para ela. O primeiro, leite materno. Para que depois você possa olhar para o leite materno da vida, que é o dinheiro. A primeira conexão. E justamente por isso que o Bert falava que o sucesso tem a face da mãe. Porque enquanto você não olha para essa primeira relação, enquanto você não trabalha, em muitos casos você vai inclusive buscar o que você sente que faltou nas outras pessoas. Eu senti que minha mãe não era carinhosa. Ou você vai buscar o carinho nas outras pessoas e sentir que nunca é o suficiente o que te dão, ou você vai ser a pessoa que é a mãezona de todo mundo. Que é como se de uma forma inconsciente você falasse pra sua mãe, é assim que precisava fazer, mãe? Aline, não consigo falar, sempre em dívida, se sai eu entro de novo. Tá vendo? Sempre falta. Provavelmente tem uma parte da sua criança que sentiu também essa ausência com relação à sua mãe. Que muitas vezes sentiu que não podia comunicar com a mãe tudo o que gostaria e guardava as coisas só para si. Eu já vi pessoas que olhava pro dinheiro, começou a entrar dinheiro, quero dar um jeito de deixar longe. Por quê? Porque na infância a mãe exigia muito, cobrava muito. Então, quero que você fique aqui longe. Karina, exato, eu busco carinho nas outras pessoas e nunca é o suficiente. É justamente isso. E aí, em grande parte das pessoas, essa sensação de insuficiência não vem nem só por conta do carinho.
É como se nada que ninguém fizesse fosse suficiente. Por exemplo, alguém foi aí na sua casa para fazer a limpeza do sofá. Fizeram, tá perfeito. Você olha e fala, ainda não tá bom. Comprou um móvel, olha, ai que lindo, a hora que chega na casa coloca, não tá tão bom. É como se não tivesse o prazer de ver as coisas, é como se sempre faltasse algo. A gente vai buscar nas outras relações. Teve uma pessoa que eu atendi e que ela sentiu muito a ausência do pai na infância, o pai trabalhava demais, ela praticamente não via. E na empresa que ela trabalhava, ela olhava e falava assim, nossa, meu chefe parece meu pai. E aí o que aconteceu? Eles tinham muito embates porque ela buscava nele o pai, só que ele não era o pai, ele é o gestor. E para quem é gestor de equipe, lidera equipe, por exemplo, eu senti que minha mãe faltou, vai querer ser a mãezona de todo mundo. E aí fala, nossa, as pessoas não me respeitam. Sim, porque você tá fora do seu lugar, tá no lugar de mãe ao invés de um lugar de gestor, de gestora. Olha lá, tenho dificuldade de me organizar financeiramente, tenho muita pena da minha mãe. Percebe? Eu tenho pena. E aí você sai do seu lugar. Menor, maior. Se fosse falando fisicamente, você acha que esse aqui daria conta de carregar esse? É muito pesado. E como que vocês podem perceber se estar fora do lugar que está conectado com a dependência emocional e que está conectado com o não pertencimento? Esse caso que a Aline trouxe é um deles, né? Dificuldade de me organizar financeiramente, fico em dívidas. Outros casos, exaustão, sobrecarga, uma área vai, outra não vai, viver na correria, viver ali apagando incêndio, não conseguir parar um minuto, doenças. Existem questões emocionais também por detrás das questões físicas. Relações. São sinais que não tá no lugar. Só que o principal é justamente quando você precisa fazer um esforço. Porque você não tá no seu lugar, então você vai sempre precisar fazer um esforço maior. Percebe que nem sinto pena da minha mãe eu me sinto maior que ela. Só que você não é. E aí você precisa fazer um esforço porque você tá no lugar de alguém que é maior que você. Isso vale com relação ao pai também. De muitas vezes querer ocupar o lugar do pai ou de excluir o pai. Existem pessoas que faz dinheiro, só que sofre. Tiveram pessoas, inclusive, que me mandaram no direct esses dias. Fui trabalhar doente, vivo adoecendo, vivo não sei o quê. Excluiu o pai. Não tem nem pai, não quero olhar pro meu pai é um fraco, não sei o quê. O que essa criança tá querendo dizer? Pai, é assim que se trabalha. Só que isso custa também. Isso também não é sucesso. Isso também é dependência emocional. Por quê? Eu não estou olhando aqui pra frente. Eu tô fazendo as coisas olhando aqui pro meu pai. Outro caso. Eu vi a forma que minha mãe me criou meus irmãos. Na verdade, isso fui eu que cuidei dos meus irmãos. Aí você já sai do seu lugar para fazer papel de mãe ou pai dos irmãos. E aí, eu não gostei da forma que eu fui tratado. Eu me sinto sozinha, minha mãe me batia muito, minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Eu tive filhos, eu vou ser completamente diferente da minha mãe. A hora que vê, tá exatamente igual. Em qualquer situação. Eu quero ser totalmente diferente. Tudo aquilo que você rejeita se apropria de você. Mas o que está acontecendo quando você quer fazer diferente? Ao invés de olhar para cá, tô fazendo diferente, mãe, tô fazendo diferente, mãe. Isso também é dependência emocional. Isso também acaba custando e travando a vida. E aí, você não olha para a vida. E a forma que você tá olhando aqui que tá tudo errado na minha vida também dá tudo errado. O dinheiro, nossa, o dinheiro só traz tristeza aqui pra mim. Mais uma vez, tá vendo? Por causa de dinheiro isso. Percebe como tudo tá conectado? Fabiana, Thalita, Aline, sejam bem-vindas. E é essencial trabalhar isso. Por isso que eu falei, essa primeira... Sui, você falou que a mãe... Deixa eu pegar uma mãe maior do tamanho do pai. Pronto.
Su, você falou que a forma que eu olho pro dinheiro tá muito relacionada a forma que eu olho pra minha mãe tá muito relacionada à forma que eu olho pro meu dinheiro. E meu pai? Qual que é a forma? Eu vou falar de uma forma bem breve, porque a gente vai trabalhar bastante a mãe, mas vou falar de uma forma bem breve com relação ao pai. A mãe, como eu falei, ela é a base. A gente recebe o leite materno e a forma que eu olho para ela tá relacionada à forma que eu olho para minha vida, a forma que eu trato aqui, a forma que eu trato a minha vida, e a forma que eu olho aqui tá relacionada à forma que eu olho ou que eu não consigo olhar para o dinheiro. Eu não consigo olhar para o dinheiro mãe, eu não consigo te olhar e te aceitar do jeito que você é, do jeito que você é, ou as escolhas que você faz na sua vida. Tem muitas pessoas que falam, não sei porque ela continua até hoje com meu pai. Eu não aceito do jeito que você é e eu quero vir aqui e pedir o divórcio do meu pai. Percebe que também é sair do lugar. Então aqui é o dinheiro, é a base. E o pai? O pai está muito relacionado à carreira. O pai é o ir para o mundo, é a consistência, é o externo, é o arriscar. Só que se eu não trabalho aqui, percebe que você tem questões com a mãe, ou se você tem questões com o dinheiro, não tem como a carreira fluir, porque carreira e dinheiro estão conectados. Então trabalha aqui para depois a mãe, o feminino, olhar para a vida, olhar para o dinheiro, para depois vir aqui. O pai, o masculino, percebe? E às vezes a gente nem tem consciência dessas questões, da forma que olha, desses impactos. E o meu papel aqui dentro dessa live, trazendo aqui para vocês na live, é justamente trazer consciência. Porque para resolver também não é passe de mágica. Existem movimentos, existe direcionamento para que a gente possa trabalhar tudo isso. Porque quando a gente trabalha, que é o processo que a gente vai dar esse passo de olhar para a mãe, de olhar para essa relação com a mãe e depois fazer esse movimento de conectar com o sucesso, precisa de acompanhamento e direcionamento. E esse passo não é sobre a sua mãe ou o seu pai. Esse passo é para olhar para você. Porque a hora que você está vivenciando isso, seja sentindo pena, sentindo raiva, sentindo culpa, sentindo que faltou, julgando, enfim, se preocupando demais ou na correria para falar, mãe, você não deixava eu parar na infância, agora eu não paro também. É sobre você. A hora que você está fazendo tudo isso, você parou de olhar para você e está olhando aqui. Tem várias pessoas que eu atendo que nunca emocionalmente olharam para a própria vida. E aí a hora que a gente começa a trabalhar e começa a olhar e falar, e agora o que eu faço? Porque é um novo aprendizado. Isso tá estranho, tá mais leve. Porque às vezes, eu vou precisar chegar a conversar. Não, é sobre o que acontece aqui dentro de você. É justamente o processo de você parar de se abandonar. Pensa assim, eu gosto sempre de trazer dessa forma que acho que fica mais fácil, inclusive para guardar. Pensa que a vida é como se que a sua vida é uma estrada. E que você está dirigindo o carro, vivendo a sua vida. A hora que você não resolve as suas questões aqui, você está dirigindo o carro olhando para trás. O que acontece se você ficar dirigindo, olhando para trás ou olhando o tempo inteiro no retrovisor? O carro vai bater. E é onde acontecem as coisas na vida também. O imprevisto, não conseguir parar, a saúde. Há pessoas que fazem menos, conseguem ser promovidas, ter reconhecimento e você se sente invisível. Quem se sente invisível ou que não se sente reconhecida, provavelmente não se sentiu vista aqui. É aquela criança que ainda espera ser vista pela mãe. Na live de terça, que a gente falou sobre todo excesso esconde uma falta, eu trouxe inclusive o exemplo de pessoas que precisam falar. Sabe quando vai num grupo e aquela pessoa fala? O que é isso? E sim, existem pessoas que são mais comunicativas, eu também adoro falar, adoro estar em grupos, mas eu estou falando sobre excessos. Quem fala, é como se dissesse assim, mãe, tô fazendo de tudo para chamar atenção, você vai olhar para mim? E aí, como não tem essa consciência, vai buscar ser vista em outros lugares. Só que em grande parte do tempo, mesmo fazendo esse esforço, se sente invisível. E tem um lado que inclusive tem medo de ser vista, porque e se me verem? Se as pessoas me enxergarem e identificarem as minhas imperfeições? Como que é para vocês ouvir tudo isso? Faz sentido?
consegue fazer a conexão, surge alguma dúvida com relação a isso. E eu sei que também gera um pouco de desconforto. Muitas vezes, para não precisar lidar, a mente vai vagando, vai se distraindo com outras coisas. Isso acontece no dia a dia. É onde você diz para você mesmo, eu não tenho tempo. Para os outros eu tenho tempo, para os outros eu tenho energia. Quando é para mim, não tenho tempo. Para os outros eu invisto, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando é para mim é muito caro. Para os outros eu faço, mas quando é para mim não. Eu sei que é um pouco desconfortável olhar para isso. Só que depois que passa por esse desconforto, é libertador. E sempre tem duas opções, a hora que vem esse desconforto. A opção 1 é, isso que está me incomodando na minha vida hoje. Eu quero daqui 5, 10 anos continuar entendendo que vai piorando com o tempo, que o que não cuida é tipo conta de cartão de crédito quando não paga, sabe? Vai acumulando. Ou eu quero viver esse desconforto para que a partir daí eu possa sair dessa prisão, chamada dependência emocional, lealdade familiar, amor cego, do que você quiser chamar, e possa me libertar para viver a vida que eu quero, para estourar essa bolha, seja estourar essa bolha financeira, seja estourar essa bolha de saúde, enfim. É importante fazer esses questionamentos para dar um impulso, porque realmente gera desconforto, porque uma parte nossa não quer olhar. E exige sim coragem. Não é somente sobre querer, porque o querer é querer racionalmente, é sobre realmente querer pagar o preço. Para olhar, para que você pare de ficar olhando o tempo todo para trás e possa olhar para a sua vida. E eu quero te dizer que você merece. Porque quando existe a dependência emocional, quando a gente está fora do nosso lugar, não está olhando aqui para a vida, em muitos momentos surge até o questionamento de: isso é para mim? Será que eu sou capaz? Caramba, fiz errado de novo. Será que se eu fizer mais esse curso? Será que se eu fizer não sei o quê? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu não mereço. Porque eu não consigo, ou porque muitas vezes você ouviu que pobre não tem gosto, que você não tem direito. Você tem. O importante agora é que você pare de se abandonar, que você pare de assumir compromissos com todo mundo menos com você. Não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão exaustivo, não precisa ser tão doído. Mas você merece. E se você quiser falar nesse momento em voz alta, fala: eu mereço ser feliz. E veja se você dá conta de falar e como que é. E como que lidar, o que fazer, Su? Como eu falei no começo da live. A gente vive em um momento atual, é ótimo, né? A gente vive em uma geração, em tempos em que é tudo para ontem, em que como que resolve, em que pessoas falam sobre fórmulas mágicas e não existe mágica. Quem busca fórmulas mágicas são crianças, é a nossa criança ferida e não um adulto. Mas existe processo, existe direcionamento, existem formas de trabalhar e que muitas vezes não é possível trazer aqui na live. Seja porque eu não consigo acompanhar, que vocês vão vendo só os comentários, e inclusive por equilíbrio de troca, que é uma das leis sistêmicas que é essencial para qualquer relação. Eu faço algo, você faz algo. Com relação a trabalho eu entrego o meu serviço, você faz o investimento, que é a forma, inclusive, de você assumir compromisso com você. Para qualquer relação. Eu te mandei um WhatsApp, você vai responder. Eu te mandei um WhatsApp, vai responder. O que geralmente afasta as pessoas ou destrói as relações? Tem um que faz de mais, o outro faz de menos. Em algum momento, ou esse aqui vai se afastar, ou quem tá aqui fazendo demais, que geralmente é o público que me segue, que eu atendo, vai sentir exaustão, vai começar a ficar com raiva, vai falar: se eu não fizer, ninguém faz. Olha só que pessoas folgadas, as pessoas só me usam. Percebe? Então, até por conta dessa questão do equilíbrio de troca, inclusive por isso que sempre que acaba a live, eu falo: como equilíbrio, eu entreguei conteúdo aqui pra vocês, vou deixar a live disponível no feed, curte, compartilha, clica aqui no aviãozinho, porque é uma forma da gente conseguir manter esse equilíbrio.
Isso que eu tô trazendo aqui, o que a gente falou na live de terça-feira, e mais uma vez, quem não assistiu, assista, porque é um conteúdo muito rico falando sobre excessos. Todo excesso esconde uma falta. E quando pensa em excesso, às vezes a gente acha que é excesso de comida, excesso de bebida, excesso de compra. Sim, também. Excesso de curso também esconde uma falta. Excesso de atividade, de sobrecarga esconde uma falta. Excesso de perfeccionismo, excesso de fala, excesso de controle. Tudo isso esconde uma falta e na live de terça eu falei sobre isso. Mas a gente vai trabalhar e cuidar de uma forma prática dessa primeira relação para que você consiga olhar para o dinheiro, olhar para a vida e se conectar com o sucesso, que é justamente... Vou pegar um bonequinho aqui representando o sucesso. É justamente esse movimento que a gente vai fazer. Aqui está o sucesso, aqui está a mãe, aqui está você. Trabalhar aqui para que você possa fazer esse movimento de olhar para cá e começar a vir para cá. A gente vai fazer isso de uma forma prática, com exercícios, com dinâmicas, com movimentos sistêmicos, no dia 14 de maio, das 7 às 9h30, no nosso workshop Conexão Mãe e Sucesso, em que a gente vai trabalhar confiança, realização e leveza, porque sucesso também é sobre ser leve, com comprometimento, mas sem sangrar, sem precisar ficar nadando contra a maré, porque a dependência emocional é justamente isso. É como se você quisesse sair do mar, só que ao invés de você esperar a onda, para isso você tá ali nadando contra a maré, nadando contra a maré, nadando contra a maré, porque seus pais estão lá no fundo. Percebe? Então a gente vai trabalhar isso no dia 14, das 19 às 21. Vai ser um workshop somente para inscritos, pelo Zoom, para que eu consiga ver vocês. Para quem se inscrever, o workshop vai ficar a gravação disponível por 2 meses para todos os inscritos. Para participar, tem um valor para que você possa assumir esse compromisso com você. Na verdade, é um valor simbólico. Hora que você vê o tanto de conteúdo que eu vou entregar. O investimento é R$50, que você pode pagar ou por Pix ou parcelar no cartão. No link da bio tem a informação se você quiser fazer o parcelamento. As vagas são limitadas para que eu consiga acompanhar vocês. Então, caso você queira trabalhar esses pontos, fazer esse movimento que a gente foi conversando aqui, olhar para essa relação, ou Su, tá tudo perfeito, aqui não tenho problema nenhum, mas tá travando, preciso olhar. Eu também achava que a minha relação aqui era perfeita. E eu entendi que tinha muita coisa que eu precisava olhar. Inclusive, para depois eu conseguir acessar aqui. Então, a gente vai trabalhar tudo isso para trazer para a consciência, porque se hoje, isso eu acho que é isso. Se você acha que é isso e ainda não resolveu, é porque não é. Existem questões mais profundas. A gente vai trabalhar no dia 14. Então, se você quiser mais informações, pode enviar amanhã aqui no comentário ou enviar por direct, que aí finalizando a live a gente vai passando as informações. Eu passo o link de inscrição para você e todos os detalhes, tá? Vai ser um workshop muito profundo, de muitas transformações. Depois a gente passa as orientações por e-mail. Eu sempre falo assim, traz lencinho, porque é um processo de se libertar, de trazer leveza, para que você possa, a partir daí, sentir emocionalmente que tem permissão para sair dessa prisão, chamada dependência emocional ou amor cego, para que você sinta permissão para pegar a chave dessa prisão que está no seu bolso e caminhar aqui na direção da vida, do sucesso, do que você merece, tá? Então, ou manda aqui mãe, como já vou finalizar a live, manda por direct, que aí eu passo as informações. Garanta a sua vaga, porque quem não aprendeu a olhar para si, quando é para si, vai deixando assim, amanhã eu vejo, a hora que vê. Mais uma oportunidade passou. E agora é a oportunidade de você parar de se abandonar e de você olhar para tudo isso para sentir realmente permissão, para você se sentir livre para fazer as suas escolhas a partir de agora. Mas as suas escolhas de acordo com a vida que você realmente merece. Ponto importante, antes de te desejar uma boa noite. Assista a live, mas eu quero falar sobre algo, fiquem aqui comigo rapidinho, sobre algo essencial com vocês. Eu falei nos stories, mas eu quero falar bem rapidinho, que é sobre saúde mental. 2 minutos do seu tempo eu preciso. Sobre saúde mental e sobre o que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Eu tô me programando para fazer uma live falando sobre isso, sobre formas de lidar, para conseguir lidar com tudo isso, para cuidar da saúde mental,
porque você precisa estar bem para poder ajudar o outro. E quando eu falo ajudar, não é somente sobre financeiro. Você precisa estar bem para prosperar, para conseguir ajudar financeiramente, mas mais do que isso, sobre emocional. Se você não se cuida, você fica mal e é mais uma pessoa precisando de ajuda, percebe? Então cuide da sua saúde mental, cuide de você. Se ver vídeos do que está acontecendo te faz mal, respeite o seu limite. Sim, a gente precisa ver o que está acontecendo. Sim, é triste demais, dói, eu choro também vendo, só que você precisa se respeitar. A gente pode ajudar o outro quando a gente transborda e não tirando pedaços nossos. Então, se cuide, cuide de você. Se você tiver não, porque a gente tem, tempo é sobre priorizar. Reserva um momento para você respirar, para se cuidar. Se cuidou, tira um minutinho para fazer uma oração, enviar energia positiva, aquilo que você acreditar. Para todas as pessoas que perderam suas casas, seus familiares, seus animais e para os voluntários que estão lá ajudando. É 1 minuto do dia. Só que primeiro é aqui para depois fazer assim. Se inverte a ordem, fica pesado demais e daqui a pouco você é mais uma pessoa que está precisando de cuidados. Um doente não cuida do outro. E com relação a dinheiro, a gente vai olhar para a mãe para que vocês sintam permissão para olhar para o dinheiro na terça-feira, mas lembre-se sempre que quanto mais dinheiro você tiver, primeiro, dinheiro são 3 coisas. Primeiro para você, para suas necessidades básicas, depois para os seus sonhos e depois para ajudar. Mas quanto mais você tiver, mais pessoas você pode ajudar. Cuide-se, faça isso por você. Para quem tem filhos, gente, crianças, né? Porque os adultos se viram. Para quem tem filhos, crianças, se nesse momento é difícil você fazer isso por você, cuide-se pelos seus filhos. Quando os pais estão bem, os filhos também ficam. Então, cuide-se, cuide da sua saúde mental, respeite os seus limites, continue fazendo as suas coisas, porque você fazendo as suas coisas, tendo os seus resultados, você estará ainda melhor para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, porque tudo isso que está acontecendo ainda vai um bom tempo para a água baixar, para eles se restabelecerem, tem todo o impacto emocional, tem um monte de coisa. Então, se cuide, ajude dentro do que é possível para você e respeite o seu limite. Isso não vale somente para essa tragédia tão difícil, eu começo a falar, me emociono sobre isso, tão difícil de tudo que está acontecendo lá, mas vale para qualquer coisa na sua vida. Respeite o seu limite. Quando você era criança, muitas vezes você não podia ter voz, muitas vezes você pode ter ouvido para engolir o choro, você não dava conta. Uma criança precisa de proteção, de acolhimento, de amor, de carinho. Mas agora, como adulto, você pode começar a impor limite para as pessoas. E a gente trabalhando essa relação também vai facilitar para que você não tenha medo de desagradar, medo do julgamento, medo do que vão pensar. Sintam-se abraçados. Se tem alguém aqui que é do Rio Grande do Sul, sinta-se extremamente abraçado. E a gente se vê em breve. A live de terça está disponível no feed. Mais informações e para garantir sua vaga para o workshop de terça, manda a mãe no direct que eu te passo todos os detalhes. Beijo, tchau, tchau.